Olá pessoal, eu sou Renata Vieira. Na aula de hoje nós vamos confeccionar essa pelerine em crochê. Vamos conferir a lista de materiais e uma ótima aula para você. Na aula de hoje eu vou trabalhar com o fio diamante. Essa é a cor 7319, ouro do Egito. E o fio angorá, olha só, ele é muito peludinho, bem macio. E essa é a cor 7546. Vou precisar de agulhas para crochê 7 e 8 milímetros, tesoura e fita métrica. Eu vou iniciar a peça pelo fio diamante. Para quem não conhece, o fio diamante é 100% acrílico. O novelo tem 165 metros, 100 gramas. A tex dele é 606 e ele tem essa forma de enovelamento diferente. Olha só que bacana. Tá? E para o fio diamante, agulha 7 milímetros. Nós vamos iniciar pela gola, fazendo um cordão com várias alcinhas, da seguinte forma: 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço, vou na primeira correntinha, faço um ponto alto alongado, é aquele que você tira uma alça, tira duas, e depois tira mais duas. Vamos repetir: 1, 2, 3 correntinhas, laça. Agora eu vou introduzir a agulha aqui, olha, na base, trago a laçadinha e faço o ponto alto alongado. Passa uma alcinha, passa duas alcinhas, passa as últimas duas, tá? Então, a gente tá começando a fazer o decote. A gente vai fazer várias alcinhas dessa forma, com pontos altos alongados. Terminei a minha tira. Tenho 18 elos e um total de 48 centímetros aqui, olha, nessa tira, sem esticar, tá? É a nossa gola. Se você quiser fazer maior ou menor, você vai diminuindo o número de elos, porém tem que ser em quantidades pares, tá? Vamos iniciar a próxima carreira, aqui mesmo onde eu estou com a agulha. Vou fazer 3 correntinhas para subir. E vou colocar mais 2 pontos altos dentro do primeiro elo. Então, para iniciar a minha carreira, eu começo com 3 pontos. Laço, vou no próximo intervalo e faço um ponto V. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Laço, próximo intervalo, um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto. Laça, vai para o próximo intervalo e faz dessa forma até o final. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Lá no último intervalo, a gente vai finalizar também com 3 pontos. Vai ficar desse jeitinho. E lá no último elo, você finaliza a sua carreira colocando 2 pontos dentro do elo. E o terceiro, você vai colocar aqui na pontinha, ó. Vai finalizar também com 3 pontos altos, porém o terceiro bem na pontinha. Vira o seu trabalho. Vou introduzir a agulha, faço um ponto baixo, mais 2 correntinhas. Ponto sobre ponto. Então, vou sempre começar o meu trabalho com esses 3 pontos altos. E vou finalizar também, vai ser o meu ponto de borda. Vou para o próximo ponto V, e essa carreira é igual à carreira anterior. Vou repetir o ponto V. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Vai para o próximo ponto V. Aqui você toma cuidado para não pegar nesse intervalo aqui. Você vai trabalhar só dentro do intervalo do ponto V, ó, aonde tem as 2 correntinhas. Você vai manter a mesma quantidade de ponto V. Ponto V é esse que você faz um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto no mesmo lugar. Ó, então fica as 2 perninhas com a correntinha. Laça, de um ponto V para o outro não tem correntinha.
vai para o próximo, olha. Aqui você tem que tomar esse cuidado para não se confundir. Não vai trabalhar nesse intervalo, só vai trabalhar entre os pontos altos que estão no mesmo elo. Aonde você fez ponto, duas correntinhas, ponto, tá? Então, essa carreira é igual à anterior, ponto V, dentro de ponto V, e eu volto com vocês no final da carreira, onde vamos fazer os 3 pontos finais. Cheguei ao final da carreira, olha lá, e fiz os últimos 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Vamos virar o trabalho, vou introduzir a agulha, fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. Então, já tenho meu primeiro ponto alto. Faço ponto sobre ponto. Sempre vou começar e finalizar a minha carreira com esses 3 pontos de borda. Agora, vamos começar a fazer aumentos. Vou fazer dentro do ponto V, outro ponto V. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. Laço, e agora sim eu vou trabalhar, olha, no intervalo que tem entre os pontos V. Eu trabalhei sobre as 2 correntinhas, fiz o ponto V. Entre um e outro, eu vou colocar um ponto alto. Laço, vou no próximo ponto V. Se você tiver dúvida, o intervalo que você vai fazer o ponto V é esse, olha, onde os 2 pontos altos estão no mesmo lugar, tá? Então, esse é o intervalo. Um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto. Agora, eu tenho 2 pontos altos aqui, olha, que estão bem separados, um bem longe do outro. Então, aqui no meio, eu faço um ponto alto. Laço, no próximo intervalo, ó, os 2 estão no mesmo lugar. Então, aqui eu faço ponto V. Um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. A gente tá colocando um ponto entre os pontos V. Olha aqui, ó. Tem um ponto V, um ponto alto. Um ponto V, um ponto alto. Então, esse ponto alto, ele é o aumento dessa carreira. A gente vai fazer assim até o final e vamos encerrar com os 3 pontos altos lá na outra ponta. Cheguei aqui ao final e olha só, nós começamos com os 3 pontos e um ponto V. Não tem ponto de aumento aqui. Então, a gente vai finalizar da mesma forma. O ponto V, você já laça e faz os 3 pontos de borda. 1, 2, 3. Vira o trabalho, começa com os 3 pontos de borda. Ponto baixo, mais 2 correntinhas, formando o primeiro ponto alto, e em seguida faz mais 2 pontos altos. Laça, agora dentro de cada intervalo desse do ponto V, onde tem, olha, os 2 pontos altos na mesma alcinha, a gente vai fazer um leque, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Vamos fazer apenas uma correntinha para que esse leque não fique tão aberto. Laça, vai para o próximo intervalo do ponto V. E aqui, para você não se confundir, olha só, o intervalo que você vai trabalhar é esse daqui, onde os 2 pontos altos estão juntos no mesmo lugar, tá vendo? Aqui a gente tem 2 pontos altos, olha, mas eles estão separados. Então, você não vai trabalhar nesse intervalo. Vai fazer o leque em cada intervalo onde os 2 pontos saem do mesmo lugar. 2 pontos altos, uma correntinha, mais 2 pontos altos até o final. E para encerrar essa carreira, vai fazer os 3 pontos de borda. Prontinho, olha lá, cheguei no final, fiz os 3 pontos de borda. Você vai virar o trabalho, vai começar com os 3 pontos, ponto sobre ponto, 3 pontos para a borda. Laça, vamos fazer leque sobre leque, 2 pontos altos, uma correntinha apenas para que não fique tão aberto. 2 pontos altos, todos no mesmo intervalo, olha lá.
Agora, entre um leque e o outro, você vai colocar um ponto alto. A gente vai fazer aumentos entre os leques. Então, é leque sobre leque e um ponto alto entre cada leque. Vai ficar desse jeitinho aqui. E sempre uma correntinha de intervalo no leque. Olha, 2 pontos altos, finalizo o meu leque. Vou entre os 2 leques da carreira anterior, faço um ponto alto. Vai fazer dessa forma até o final e vai encerrar a carreira com os 3 pontos altos de borda. Prontinho, e olha como a peça vai ficando bem redondinha. Cheguei ao final, fiz os 3 pontos altos de borda, olha lá. Leque com um ponto alto de aumento. Vamos fazer mais carreiras de aumentos, porque assim a nossa peça vai abrir para cair sobre os ombros. Para ficar bem confortável, a gente precisa distribuir mais aumentos. Então, os 3 pontos de borda, um ponto baixo, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos. Vou fazer leque sobre leque, olha, laça, entra dentro do primeiro leque, vamos fazer leque sobre leque. 2 pontos altos, uma correntinha, mais 2 pontos altos. Sobre aquele ponto alto que fizemos entre os leques, nós vamos colocar 2 pontos. Mais um. Então, esse é o aumento dessa carreira. Laça, vai no próximo leque, e aqui vamos fazer leque sobre leque, 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Laça, vai sobre o ponto alto que está entre os leques e faz 2 pontos no mesmo lugar. Esse é o aumento dessa carreira, esses 2 pontos que estamos fazendo sobre aquele ponto alto da carreira anterior. Distribui dessa forma até o final da carreira, onde você vai fazer os 3 últimos pontos de borda. Finalizei a carreira. Vamos continuar fazendo aumentos até que ela tenha roda suficiente para descer sobre os ombros. Os aumentos vão continuar acontecendo sobre os pontos altos. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma sequência de aumentos, porque essa pala desce sobre os 2 braços, então ela tem que ter uma roda bem bacana. 3 pontos altos aqui de borda. Vamos sempre começar e iniciar da mesma forma. Leque sobre leque, uma correntinha de intervalo entre os pontos do leque para que o buraquinho aqui não fique tão grande. Laça, agora eu tenho 2 pontos na carreira anterior, sobre o primeiro eu faço 2, mais um, e no próximo eu coloco apenas um. Então, agora eu tenho 3 pontos altos entre os leques. Laça, leque sobre leque. Agora, a gente vai continuar distribuindo as carreiras, leque sobre leque, e fazendo os aumentos nesses pontos que estão entre os leques. Na próxima carreira, você vai virar o trabalho, vai fazer leque sobre leque. Quando chegar nesses 3 pontos altos, sempre no primeiro ponto você coloca 2, tá? Não tem problema se vai ser nesse sentido ou no outro. Sempre que chegar nos pontos altos que estão entre os leques, você coloca 2 pontos só no primeiro. Na próxima carreira, por exemplo, nós vamos colocar 2 pontos sobre o primeiro ponto alto, depois o terceiro e o quarto. Então, na próxima carreira, teremos 4 pontos. Depois, na seguinte, 5 pontos, depois 6 pontos. Eu vou distribuir as carreiras, vou experimentando a peça, jogando sobre os ombros, ver como ficam os movimentos do braço. Eu volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz e quantos centímetros de pala eu trabalhei. Olha só, pessoal, trabalhei 10 carreiras. Observem aqui os pontos altos aumentando entre os leques. Na minha última carreira, eu tenho um total de 2, 4, 6, 7 pontos altos
entre cada leque. Você pode continuar trabalhando. Olha, a peça tá dobrada, então tem uma roda bem bacana. Se você quiser mais rodada, você vai continuar trabalhando as carreiras com aumentos. Eu tenho uma pala com 21 centímetros, dobrada. Essa aqui é a parte da frente. Então, tá já com a abertura bem bacana para descer sobre os ombros. Vou passar para vocês a medida dessa ponta até a outra ponta. Não vai aparecer tudo aqui no vídeo, mas eu vou passar para vocês. Eu tenho aqui um total de 61 centímetros, tá? Agora, a gente vai continuar trabalhando as carreiras, porém sem aumentos. Eu vou fazer ponto sobre ponto. A gente vai manter o mesmo desenho, porém agora não faremos mais aqueles 2 pontos no primeiro ponto alto. Se eu tenho 7 pontos, agora todas as minhas carreiras vão ter 7 pontos altos entre os leques. Então, você começa fazendo os 3 pontos de borda normalmente. E as carreiras que a gente faz a partir de agora, sem aumentos, vão definir o comprimento da nossa peça, que também é opcional. Se você quiser fazer mais curtinho ou mais comprido, é só trabalhar a partir de agora. Olha lá, fiz o leque. Então, tenho os 7 pontos até chegar no meu próximo leque. Vou fazer um para cada um. Viro o trabalho, vou até o final da carreira, distribuindo ponto sobre ponto, leque sobre leque, viro o trabalho, continuo fazendo a mesma carreira até atingir o comprimento desejado, que vai ficar aí conforme o gosto de cada um. Ó, não fiz mais os 2 pontos altos no primeiro ponto de base. Vou manter a mesma quantidade de pontos, tá? Leque sobre leque, ponto sobre ponto, leque sobre leque, ponto sobre ponto, por várias carreiras, por quantas carreiras você quiser. Vou fazer a minha peça e volto agora com ela bem adiantada. Olha só como tá a minha peça, faz um desenho bem bacana. Depois que eu parei de fazer os aumentos, eu trabalhei 8 carreiras e tenho um comprimento total de 40 centímetros. Eu vou fazer o acabamento agora da abertura da peça. Estou com o fio aqui na ponta. A gente vai fazer um acabamento bem delicado. Por enquanto, a nossa peça não tem lado direito nem avesso. A partir de agora, o lado direito vai ser o lado que o acabamento fica para fora. Então, eu estou aqui nessa ponta e essa é a abertura da peça, subindo em direção ao decote do pescoço. Aqui eu vou fazer o seguinte: entro dentro desse intervalo formado pelo ponto alto da carreira, um ponto baixo, laça, vai para o próximo intervalo formado pela carreira de pontos altos, aquelas carreiras que fizemos no ponto com pontos de borda, 3 pontos. E faz 5 pontos altos. 1, 2, 3, todos os pontos no mesmo lugar. 4, 5. Vai para o próximo ponto alto, prende com ponto baixo, laça, próximo ponto, 5 pontos altos. Vai fazer desse jeito, acompanhando a abertura da peça, somente até aqui, ó. Não vai circular toda a peça. Vai ficar desse jeito. E aqui eu terminei com um leque. Se você por acaso fez um comprimento diferente, terminou com ponto baixo, não tem problema. Termino com leque, venho nessa primeira alcinha aqui do decote, faço um ponto baixíssimo. Pode cortar o seu fio, faz um arremate escondendo a ponta para o lado avesso da peça. Nós começamos esse acabamento na parte de baixo. Lá na outra ponta, para que o acabamento fique também para o lado direito, nós vamos começar pela parte de cima, tá? Porque a peça agora vai ter lado direito. Esse lado do acabamento. Comecei na parte de baixo, olha, o lado direito para fora, aqui o lado avesso. Então, para que fique bem certinho, você vai começar o acabamento da segunda parte na ponta de cima, tá? Porque se você começar na ponta de baixo,
o lado direito do acabamento vai ficar virado para o lado avesso da peça. Então, vai fazer a mesma coisa com a mesma quantidade de leques aqui nessa outra ponta, nessa outra abertura. Estou chegando aqui no final da segunda parte do acabamento. Como nós começamos no decote, estamos aqui na barra. Você pode contornar a barra todinha com esse mesmo acabamento, ou vamos fazer uma carreira de pontos baixos, pegando um ponto para cada ponto de base, e aqui com muito cuidado para não apertar, tá? Para não repuxar a nossa peça, eu vou fazer aqui no acabamento final apenas uma carreira de pontos baixos, ó, bem soltinhos. Carreira de pontos baixos finalizada. Agora nós vamos subir para a gola e fazer a nossa parte final da peça com o fio angorá. Troque para a agulha 8 milímetros. Vamos pegar a ponta do fio. Aqui está a abertura da minha peça e a gente vai fazer o acabamento final junto ao pescoço. Vou pegar aqui, olha, entre o primeiro e o segundo ponto alto, trago meu fio, vou fazer 3 correntinhas para subir, uma para virar. Agora, em cada elozinho desse aqui, ó, nós vamos colocar um ponto alto. Uma correntinha, vai no próximo elo, aqueles elos que fizemos lá no início da peça, um ponto alto. Uma correntinha, próximo elo, um ponto alto. Vai ficar desse jeitinho. Não vai ficar aberto, porque os pelinhos depois vão tampar a partir das próximas carreiras. A gente vai trabalhar nesse intervalo, então vai diminuir bastante os espaços entre os pontos. Vai distribuir por toda essa parte superior da peça, somente no decote, um ponto alto, uma correntinha. Cheguei ao final da primeira carreira, olha, vai trabalhar até o último elo, tá? Não precisa pegar no acabamento. Vamos virar o trabalho. E aqui nas pontas, tanto no início e no fim, a gente vai fazer o aumento para essa gola ficar com formato bem caidinho. 3 correntinhas para subir, uma correntinha para virar. Então, nesse primeiro intervalo, eu vou fazer um ponto alto. Então, eu tenho o aumento no início da peça. Uma correntinha, vai para o próximo intervalo, faz um ponto alto. Uma correntinha, próximo intervalo, um ponto alto. Vai seguir desse jeito até a outra ponta, onde também faremos um aumento. Estou chegando aqui no final, olha lá, gente. No último intervalo, a gente vai fazer o aumento. Então, você vai fazer um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto, tá? Vira o trabalho. Vamos fazer tudo de novo por várias carreiras. E a única coisa que você vai observar é que no início e no fim precisa ter esse aumento. Então, olha lá o aumento do início. 3 correntinhas para subir, uma correntinha para virar. Vem no primeiro intervalo e faz um ponto alto. Tá? Então, esse é o aumento da nossa golinha. É o que vai dar aquele bico bem bonito nas duas pontas da gola. Eu vou fazer dessa forma por várias carreiras. Estamos iniciando a terceira. Não esquece do aumento também no final e volto com a peça finalizada. Golinha finalizada. Olha só, trabalhei apenas 5 carreiras e aqueles aumentos que fizemos no início e no fim vão formar a ponta da nossa gola. Olha lá. Fiz um nozinho aqui de arremate, cortei o fio. Você pode continuar fazendo mais carreiras se você quiser. Olha só, sobra bastante fio, tá? O rendimento do angorá é muito bom. Aqui você vai fazer pontos baixíssimos, pontinho de arremate, pode cortar, não aparece, fica bem escondido. Prontinho, finalizamos a nossa peça. Olha que bonita, fica bem soltinha, muito estilosa. E ali na gola eu usei um prendedor de cabelo para dar ainda mais charme à nossa peça. Você pode utilizar um broche também. Olha só que bonita, gente. Não esquece de compartilhar os seus trabalhos nas redes sociais.
Deixa o seu like aqui porque é muito importante para mim. E um beijo, até a nossa próxima aula.